Olá gente, eu sou a Manu, a sua astróloga no dia de hoje. E nesse vídeo nós iremos ver o mapa da Rosé, do Blackpink e do V, do BTS, em sinastria, a pedido da nossa querida Ana Taeyang, a nossa inscrita aqui que é muito participativa nesse canal. Agradeço muito pela sugestão, desculpa a demora, mas eu tardo, mas eu não falho, tá bom? A Ana viu muita semelhança entre esses dois idols, então ela me pediu para que eu fizesse uma sinastria para confirmar, né, para ver se existe uma possibilidade de um romance, como seria, e a gente tá aqui para fanficar sobre isso no vídeo de hoje. Nós já temos a análise individual do mapa desses dois aqui no canal, tá aqui no card, eu vou deixar o link para vocês irem assistir e vamos direto para o vídeo. O que desenvolve o senso de individualidade deles é quase que o oposto do outro, porque um quer assumir responsabilidades e precisa ter metas bem definidas que seguem um certo tradicionalismo, e o outro foca no bem-estar social, em ideias e ideais excêntricos que precisam ser criadas com a liberdade de expressão e da inovação, é muito voltada para conceitos teóricos. Muita teoria, pouca prática. A filosofia dos ciclos de ar. São duas energias que, se juntadas, elas podem dar muito certo ou elas podem dar tremendamente errado. Por quê? Porque, a depender do nível de maturidade dos dois, é muito difícil você conseguir calcular a possibilidade de isso dar certo. Por quê? Porque eles podem dar muito certo no sentido de agregar uma energia do outro. Então, a outra que tem muita energia de inovação, que tem muita energia de mudança, de comunicar com as pessoas, e o outro que tem energia de criar planos e metas para que algo seja desenvolvido, só que a favor do tradicionalismo. Isso pode ser uma junção de: eu tenho ideias tradicionalistas, a gente pode rever essas ideias, vamos ver como é legal, como essas ideias funcionam, se esse tradicionalismo ainda precisa ser mantido. Porque se o tradicionalismo não precisar ser mantido, a gente pode ter novas ideias e nós podemos ter metas para que essas ideias e novos projetos possam virar realidade, que é justamente o poder de junção dessas duas características desses dois signos. Ou a gente pode ter uma briga que é mais ou menos assim: eu tava pensando, e você não acha que é muito difícil essa parte das foquinhas elas estarem em extinção? E aí eu tava pensando em ideias sobre como a gente pode fazer isso. Tadinha das foquinhas, elas estão morrendo, a gente precisa focar nisso agora. Rosé, você tá de novo com isso na cabeça? A gente tem coisas mais importantes do que isso. A gente precisa desenvolver a nossa casa, o nosso dinheiro. A gente tá sem dinheiro e você preocupado com foca. Isso é uma foca, Rosé. Você tá de sacanagem comigo? A gente precisa definir as estruturas do nosso relacionamento. A gente quer casar e você tá preocupado com foco em vez de estar preocupado com a casa e com o dinheiro, com os filhos. Os dois possuem o mesmo posicionamento de lua, que pode ser bom ou ruim. O fato é que eles se entenderão quando a questão for sentimentos. É uma lua que age mais impacientemente, agressivamente, energeticamente, diretamente e competitivamente. Não à toa, eu lembro da entrevista da Rosé para aquela série do Netflix, em que ela estava dizendo que ela queria ser tão boa na dança quanto a Lisa, então ela se esforçou muito, ou seja, é um incentivo de competição. Sem contar que os idols, os trainees, como trainees ainda, são levados a competições, então é um meio que realmente ela tinha que lutar para sobreviver, e nada se traduz melhor uma lua em Áries. Sem contar que o Vi também foi trainee, então os dois se combinam nessa parte. Eu acho que seria um tipo de casal que se entenderia muito no quesito emoções, porque eles realmente entenderiam como a emoção do outro iria funcionar. Porém, é uma lua bem explosiva, então é uma chaleira ambulante. Então ela começa a esquentar, a borbulha, chia e fica aquele barulho insuportável. Depois ela é tirada da água e o assunto acaba ali. É bom porque o assunto não vai ser prolongado. Eu não sei pelo Vi, porque não, talvez a Rosé também, porque são dois signos
Aquário é um signo fixo, então iria ficar ali lembrando da questão da ideia que aconteceu. E o Vi é capricorniano, então ele tem essa coisa de lembrar das coisas, que é um signo que vive bastante no passado. Na minha cabeça, eles são como aqueles casais de dorama no início do relacionamento, ou no início do dorama, que eles ficam se desentendendo e ficam jogando farpas um no outro, ou aqueles casais que já vão direto, mas é aquele casal que eles têm aquelas briguinhas que não são brigas sérias, mas são que não são brigas sérias, mas são brigas que são divertidas de você ficar assistindo. Então é isso que fica na minha cabeça. É assim como eu imagino essas duas pessoas que têm lua em Áries. A Rosé, ela se afirma socialmente, charmosamente. Ela vai para uma ação que é mais direcionada às pessoas. Já o Vi tem uma maneira de se afirmar que é mais autodisciplinada, mais séria, mais cautelosa e ambiciosa. Afinal, é um Capricórnio, não é mesmo? Particularmente para Rosé, a relação poderia ser um desafio, porque a Marte está num signo que fala sobre relações. Ao mesmo tempo que poderia ser um desafio tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, é alguém que vai lutar muito pela sua relação. Não que a sua relação vá ser algo ruim, pode, porque ela pode ter tido relações traumáticas. E, se eu não me engano, aquela música Gone, ela fala sobre isso, sobre essa parte que a pessoa foi embora, que deixou ela. Eu acho que faz parte dessa possibilidade de relação traumática que ela poderia ter tido, porque não é uma obrigação, mas é um risco que você tem a partir do momento que você tem aquele signo naquela casa. Porque, naquela casa não, né? Você tem aquele planeta naquele signo. Porque você tem aquela energia e você tem que aprender a trabalhar com ela. O Vi, ele é bem mais prático, o que faz com que ele tenha uma ação muito mais voltada pro resultado de que alguma coisa vai ter. Ele tem uma ação que é bem direcionada para as metas dele. Já a Marte da Rosé é em Libra, e as ações dela são direcionadas ao grupo, então ela luta bastante pelo grupo e pelos direitos das pessoas. Rosé, você tem que parar de ficar do lado das pessoas o tempo todo. Você fica aí defendendo os outros, daqui a pouco eles te passam a perna e você fica chorando depois, toda vez que isso acontece. E aí eu tenho que ficar te consolando. E você não aprende, cara, você tem que parar de ficar assim. Mas, Tia, como é que eu vou deixar essas pessoas na mão? Elas precisam de mim. Elas precisam de ajuda, elas precisam que a gente fique do lado delas. Como a gente vai crescer como humanidade se a gente não pode nem confiar um no outro? Se elas passam a perna em mim, o problema é delas, mas eu preciso ajudá-las. Esse é o meu esforço. Os dois possuem a mesma Vênus, o que me faz acreditar que eles não teriam problemas em valorizar as mesmas coisas e terem os mesmos valores. Dentro de um relacionamento, isso é muito importante, porque você não consegue se relacionar com alguém que não tem os mesmos valores que os seus e que não olha para a mesma direção que a sua. Não importa o quão apaixonado você seja por aquela pessoa, aquilo um dia vai acabar se vocês não estiverem olhando na mesma direção. Então, a não ser que os ideais desses dois sejam completamente diferentes, eles não dariam certo. Mas, se eles tentarem, talvez eles tenham uma grande chance de darem certo. Como os dois têm uma Vênus em Aquário, eu acredito que seria um tipo de relacionamento em que eles se entenderiam demais. Principalmente na hora que os dois tiverem aquela crise de preciso ficar sozinho, preciso do meu espaço, preciso ver os meus amigos. Então o Vi indo ter um rolê com o BTS e a Rosé indo ter um rolê com o Blackpink ou com as amigas dela, todos os amigos dele do mundo K-popeiro, sabe? Esses momentos seriam muito fáceis de lidar, porque os dois têm essa necessidade, esses dois têm a necessidade de liberdade. E eles se respeitariam muito, porque eles simplesmente não iam ter problemas com isso. Seria eles o casal perfeito. Só falta a chance, ou talvez eles estejam juntos e a gente nem saiba. Uma grande dúvida que acontece com o signo de Aquário é que eles são pessoas frias. Mas não é questão que eles são pessoas frias. Principalmente com a Vênus em Aquário, são pessoas muito leais. Todavia, eles não têm a mesma linguagem de amor que um signo de terra ou um signo de água teria. Por exemplo, uma Vênus em água, uma Vênus em terra são Vênus que têm muito mais contato físico, que precisam muito mais de atenção e carinho, principalmente físico,
do que uma Vênus em ar, porque uma Vênus em ar se trata da conversa, da troca de ideias. Então, se a gente for pegar aquela teoria das 5 linguagens do amor, essa Vênus seria a Vênus que tem o tempo de qualidade como a linguagem do amor dela, considerando somente esse posicionamento de planeta por signo. Enquanto um tem um pensamento mais idealista, o outro tem um pensamento muito mais racional. No quesito conversa, os dois vão para um lado diferente. Por quê? Porque a Rosé, ela é muito mais idealística, experimentadora, então ela tende a gostar de ideias que são dessa forma, que vão revolucionar o mundo, coisas que são muito teóricas, que não tem muita prática. E o Vi é o completo contrário. O Vi, você tem que provar pra ele que você está certo. É uma Mercúrio que não vai te levar a sério se você não vier com provas, se você não vier com coisas que tem como ver o que tem por detrás daquilo, se aquilo não tem fundamento. Esquece, ele não vai prestar atenção em você. Nessa hora pode haver um conflito, porque um tá muito mais na teoria, são ideias e mais ideias que a pessoa tem, uma Mercúrio em Aquário, uma pessoa assim que tem uma mente muito maquinadora de coisas novas. E uma Mercúrio em Capricórnio é uma Vênus que precisa de fundamentação. Então é a Mercúrio que se dá bem no sistema de escola que a gente tem hoje, porque tem provas, porque tem que decorar as coisas, porque é muito 1 mais 1 é igual a 2. Eu já vi muitas pessoas, principalmente que tem touro no mapa, irem pra profissão de física, porque é uma questão muito mais lógica, é o material ali, se você não tem provas concretas daquilo, simplesmente não acontece. Já a Rosé, ela não precisa necessariamente ter prova de nada, ela vai pesquisar bastante porque é uma Mercúrio em Aquário, então ela vai querer pesquisar tudo sobre aquele assunto. Mas é alguém que não necessariamente tem dificuldades em ter ideias fora da caixinha, muito pelo contrário, porque Aquário é conhecido justamente por ser um signo fora da caixinha. Quando a gente tá falando de relações humanas, isso pode dar muito certo ou isso pode dar muito errado, porque depende da maturidade de cada um, depende da maturidade deles para se relacionar. Então, ou eles se ajudam no que eles têm em falta, porque o Vi pode ajudá-la a ser um pouco mais pé no chão, e a Rosé pode ensiná-lo a sair um pouco tanto da materialidade. Eu concordo muito com a Ana agora que eu fiz a análise da sinastria deles. Eles realmente têm muito a ver um com o outro. Na minha opinião, eu acho que talvez se vocês chegaram até o final desse vídeo, na sua também, talvez se eles se dessem uma chance, se talvez tivesse a oportunidade de acontecer algo entre eles, poderia dar muito certo. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia, como nem tudo são flores, eu tenho que fazer um adendo aqui. Ter energias que seguem uma mesma linha de raciocínio não garante que um relacionamento vá dar certo. Garante que eles tenham química, que eles se entendam e que haja alguma atração ali. Contudo, eu já experienciei casais, porque não necessariamente eles eram pessoas que tiveram relacionamentos amorosos ou que tiveram algum envolvimento romântico. Eles eram pessoas completamente diferentes, apesar de terem signos que combinavam um com o outro. Por isso, como autoridade no assunto, eu estou avisando a vocês, eu não estou fazendo nenhuma previsão astrológica, eu não estou dizendo que eles estão namorando, eu só tô aqui pra divertir vocês, isso aqui é um entretenimento, isso aqui seria uma interpretação de como seria o relacionamento deles, se existe, se existisse ou se um dia existiu, porque a gente saberia qual foi a causa do término, qual foi a causa do começo e como aconteceu durante o relacionamento. E eu acho que é interessante aprender com a experiência dos outros, apesar de a gente só tá aqui fomentando as coisas. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, que a curiosidade de vocês tenha sido atendida, que vocês possam compartilhar esse vídeo com mais gente pra fanficarem e pra vocês criarem teorias na sua cabeça e ver se acontece. Por favor, não encham o saco dos idols, tá bom? Eles são pessoas, eles podem ter relacionamento com quem eles quiserem. Não é porque a gente acha que combinaria com a Rosé, que o Vi combinaria com a Rosé, ou que a Rosé combinaria com o Vi, que eles têm obrigação de estarem juntos só porque a gente acha bonito. Curte aqui se você gostou, compartilhe com seus coleguinhas, se
inscreva aqui no canal, comente aqui embaixo qual o idol que você quer, se você quer ver mais uma sinastria, se você quer ver algum mapa de um signo. Teve uma pessoa que comentou uma lista de mapas que ele quer que eu analise. Eu acho que dá mapa pra mais de um mês, porque eu só posto um vídeo por semana. Então, assim, vou estar cumprindo. Vou colocar o mapa de vocês que vocês pediram na listinha, porque tem uma listinha de ordem de chegada cronológica aqui, mas eu nunca vou deixar de fazer o que vocês me pedem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos e tchauzinho!